O governador Rafael Fonteles, nós falamos agora há pouco, já bateu o martelo. A gente falava muito dessa reforma antes, né, bem antes. Ele mesmo, o governador, disse que ia fazer essa reforma. E não bem uma reforma, uma mini reforma. Ele dialogou com vários partidos e avaliou as metas cumpridas, passou a definir as prioridades para este ano e para o próximo ano. Vamos acompanhar, então, as mudanças no secretariado. Veja aí. Coloca na tela. Tira o GC, por favor. Você tem aí o Daniel Oliveira, que vai para a Secretaria de Turismo, não é isso? Vai para o Turismo. Secretaria de Meio Ambiente. Ele estava no Meio Ambiente, vai para o Turismo, são secretarias afins, e a Secretaria de Turismo, que era ocupada pelo agora prefeito de Picos, Pablo Santos. Aquela história de que ganhou a eleição, então a cota é a prefeitura que ele ganhou. Não é? Secretário de Turismo Daniel Oliveira. O Daniel Oliveira mostrando que tem o seu espaço no governo Rafael Fonteles. Né? Ele é a indicação do seu tio, né? Deputado Dr. Hélio Oliveira. O deputado Dr. Hélio tinha o espaço da Secretaria de Meio Ambiente, agora passa a ter o da Secretaria de Turismo e indica seu sobrinho, advogado Daniel Oliveira, né, segue sendo secretário agora em uma outra área da gestão. Felipe Araújo passa a ser o secretário de Meio Ambiente, que fica no lugar do Daniel Oliveira. O Felipe Araújo é um técnico, ele ocupava o comando da agência de fomento, né, a Badesp. É auditor fiscal concursado da Secretaria de Fazenda e é um nome que entra na cota pessoal do governador Rafael Fonteles, né? Os dois têm uma relação desde a época que Rafael era secretário de Fazenda e ele foi indicado inicialmente para a agência de fomento e agora ascende aí no secretariado, assumindo a Secretaria de Meio Ambiente. A informação dos bastidores é que Felipe Araújo está, vamos dizer assim, bem cotado, né? Bem na fita, junto ao governador Rafael Fonteles, claro, por essa relação que já tinha, mas também pela gestão que ele fez lá na Badesp, lembrando que a Secretaria de Meio Ambiente, nesse momento do governo, ela acaba sendo uma pasta bastante estratégica nas discussões relacionadas ao desenvolvimento do Estado, né? Quando a gente pensa, obviamente, no porto, na questão do hidrogênio verde, de outras questões relacionadas ao desenvolvimento do Piauí, a Secretaria de Meio Ambiente passa a ter um papel mais relevante e o governador quis alguém da sua cota pessoal cuidando destes assuntos. Você falou das energias renováveis e do hidrogênio verde, porto. Volta para o estúdio, por favor, e vamos colocar de novo na tela. A gente vai voltar com os nomes, mas só baseado no que o João disse para reforçar, inclusive matéria de hoje do portal O Dia e no jornal O Dia. Coloca o jornal O Dia na tela, por favor. As manchetes. Para eu destacar uma, inclusive, olha só, pode tirar o GC? Ó. Tem aí essa matéria que você está vendo aí, ó. Coloca no telão, por favor. Pronto, pode parar aí. Coloca no telão. Só para eu ver aqui e ficar mais fácil de ler. Piauí lidera matriz energética renovável no Brasil. São esses assuntos, né, que o secretário vai lidar agora e, como o João disse, essa não só a amizade pessoal, mas o desempenho técnico dele o credenciou a tratar de assuntos como este. Assuntos que são muito caros para o governador Rafael Fonteles, né? Exato. A gente tem observado que o governador, obviamente, tem um tabuleiro político para resolver, mas ele não abre mão daquelas pastas que são mais estratégicas. As pastas mais estratégicas, elas ficam vinculadas diretamente a secretários ligados, né, pessoalmente ao governador Rafael Fonteles. Aí a gente pode citar, Douglas, a questão da educação, com o Washington Bandeira, a gente pode citar a questão das finanças, né, com o Emílio Júnior, a saúde, com Antônio Luiz, agora a comunicação com o Marcelo Noleto, a Secretaria de Meio Ambiente com Felipe Araújo, enfim. O governador, obviamente, contempla a base com a divisão de espaços, mas aquelas áreas que são identificadas como mais estratégicas para o governo e, claro, para o Piauí, o governador não abre mão de ser a sua cota pessoal e aí ele passou a incluir a Secretaria de Meio Ambiente nessa área exatamente pelo papel que ela precisa desempenhar nesse momento. Aí é o seguinte,
a leitura, não sei se... A leitura é a seguinte, Pablo Santos era secretário de Turismo, foi eleito prefeito de Picos, o governador considerou a Secretaria de Turismo vaga, né? Vaga sem a interferência ou sem a necessidade de indicação de nenhum deputado estadual. Então, volta para a cota pessoal do governador, o turismo. Ele indicou, então, o Daniel Oliveira, que vai ficar no turismo, quer dizer, a pasta em tese sai do prefeito Pablo Santos, que foi eleito prefeito de Picos, passa para o deputado estadual Hélio Oliveira. Só que nessa mudança ele chama para si o meio ambiente. Passa a ser cota pessoal do governador. Thaís Araripe, diretora-geral da Gresp. É advogada que ocupava até recentemente um cargo técnico na Secretaria de Planejamento, né? Tem uma ligação ali com o secretário Washington Bonfim, também é um nome técnico que vai passar a comandar a Gresp, que é uma agência de regulação dos serviços públicos aqui do estado do Piauí. E aí nós chegamos ao Marcelo Noleto, que vai ser secretário de Comunicação. O secretário Marcelo Noleto deixa a Secretaria de Governo. Interessante, né? Bom destacar, é o seguinte, vocês lembram muito bem disso que eu vou dizer agora, que e aí o governador tem uma importância grande em ter bancado, né? Quando o governador anunciou o secretariado e Marcelo Noleto foi indicado para a Secretaria de Governo, foram muitas críticas. Sim. Foram muitas críticas, por quê? Marcelo Noleto não entende dessa articulação política, não conhece os prefeitos, não conhece os líderes políticos. Algumas visitas do governador no início do mandato, eu lembro bem de uma feita em Campo Maior, foram intensificadas as críticas e o governador bancou o secretário Marcelo Noleto. E o Marcelo Noleto, com a competência que tem, rapidamente incorporou, digamos, o que o governador esperava de um ocupante da pasta da Secretaria de Governo. Começou, vamos aqui usar uma linguagem popular, entendendo o métier da pasta, pronto, pacificou, passou a receber os líderes políticos e a fazer todo o trabalho esperado pelo governador. Agora, Marcelo Noleto é lançado a outro desafio, que é a comunicação. Ou seja, ele vai ocupar uma pasta tão estratégica quanto a Secretaria de Governo. Como disse o João, com outro olhar, com outra área de atuação, mas tão estratégica quanto. Então, assim, é alguém que o governador deposita total confiança. E aí, Douglas, você falando do início do governo, né, quando ele foi indicado para a secretaria, e de fato tinha muitas dúvidas em relação sobre como seria a atuação dele, porque normalmente a Secretaria de Governo era ocupada por quem conhece a política por dentro e por fora. Vamos ser sinceros, normalmente era político ocupado. Exato, você vai lá, governo Wilson Martins, o secretário de governo era o Wilson Brandão, que é um político que tem vários mandatos de deputado estadual. O Wellington Dias você tinha no primeiro momento Merlong Solano e depois Osmar Júnior, que são políticos experientes, que conhecem a política tanto nos bastidores quanto na política, né, de fato, na questão das candidaturas. E aí a chegada de Marcelo Noleto era natural que trouxesse essas dúvidas, porque ele, embora da confiança pessoal do governador Rafael Fonteles, ele não tinha ainda a experiência com campanha eleitoral, a experiência no que diz respeito a candidaturas, e não era uma pessoa conhecida pelos políticos, principalmente pelos políticos do interior, né? Só um detalhe, João, para não perder aí, senão eu perderei depois. Você falou em eleição. Eu acho que o trabalho que o secretário Marcelo Noleto passou, ou melhor, desempenhou nessa eleição foi decisivo. Foi uma eleição difícil, uma eleição complexa, mas o papel que ele desempenhou nas articulações o credenciou para esse novo desafio. Exato. Ele já cumpria aquela função, né, da articulação política e fazia isso em nome, obviamente, do governador Rafael Fonteles. E acredito que o governador, obviamente, tinha certeza disso, acertou muito quando bancou a continuação dele, a presença dele na Secretaria de Governo. Porque se você troca um secretário importante nos primeiros meses, você acaba abrindo mão de algo que é essencial,
que é a firmeza, né? Você acaba que meio que reconhece um erro, né? O governador, sabendo da capacidade do Marcelo Noleto, acabou, mesmo em meio às críticas do início da gestão, Rafael Fonteles, bancou a permanência dele na Secretaria de Governo e ele, obviamente, com a habilidade, conseguiu contornar a situação e hoje é, sem dúvida nenhuma, um dos secretários mais bem avaliados junto à classe política. Agora, segue com um desafio enorme, que é cuidar da comunicação do governo do Estado. Digamos, ele se afasta um pouco da questão política, não que na comunicação não tenha, mas ele se afasta um pouco daquele contato direto, diário, unicamente com deputados, políticos, com os lideranças deputados, do interior, prefeitos, e passa a se concentrar mais na estratégia de comunicação, mais numa área. É um desafio, mas em tese é mais calmo do que a Secretaria de Governo. Vamos para... tem menos pressão, eu diria, pronto, porque menos pressão. A Secretaria de Governo você tem pressão diário. vindo de deputados estaduais, deputados federais, Líderes, dos outros prefeitos, secretários, vereadores, líderes do interior. Então, de fato, é um local ali que recebe pressão política e pressão política de personagens relevantes, né, do cenário estadual. Porque uma coisa é você receber pressão de um político sem expressão. Outra coisa é você receber pressão de deputado estadual, de deputado federal, de quem tem voto. Então, é preciso ter muita força junto ao governador para conseguir rebater essa pressão e, de certa forma, ter a sua permanência garantida. E interessante, em relação a isso que o João falou, é que o governador, volta a dizer, tem um papel importante, porque quando a pressão é muito grande, quando existe muito não, e aí é um não, como também disse o João, autorizado pelo governador, mas é mais fácil para o líder despachar o secretariado e contornar a crise. O governador não, bancou e segurou e hoje está aí o resultado. Bom, o jornalista Mussolini Guedes, que está na Secretaria de Comunicação, falando de secretaria, coordenadoria, mas em breve vai ser mudada a nomenclatura. Combinar que é uma pasta bem mais importante e robusta do que muitas secretarias. Muitas. E o jornalista Mussolini Guedes passa a comandar a Fundação Antares, né? Sim, que é vamos dizer assim, o braço educativo, né, da TV educativa, TV Antares, tem a rádio também. O Mussolini Guedes passa a comandar a pasta, né, que hoje tem o comando, né, do filho do ex-deputado Magalhães, Marcos Vinícius, né, Natão, o nome do gestor. Mussolini Guedes passa, então, a comandar a Fundação Antares, que precisa, né, de certa forma, Douglas, Natan, acredito que quem está em casa vai concordar com a gente, resgatar um papel estratégico, né? A Fundação Antares, ela tem esse viés de formular uma programação mais voltada para a cultura do Piauí, uma programação mais pensada na educação. Isso exige uma intervenção de alguém que entende de comunicação. Que tem experiência, que tem, inclusive, as condições, né, de autonomia de levar até o governador as demandas, obviamente, da pasta. Acredito que a chegada de Mussolini Guedes à Fundação Antares deve fortalecer, sem dúvida nenhuma, o papel tanto da TV quanto da rádio, que eu vejo como essenciais, principalmente no que diz respeito ao fomento, né, ao incentivo, a uma programação relacionada à cultura, à riqueza, né, piauiense e também a um conteúdo mais educativo, mais pedagógico. A gente já tem, nos últimos anos, um avanço significativo no que diz respeito ao uso das tecnologias na educação, né? E a Antares pode ser, sem dúvida nenhuma, um braço estratégico do governo, neste sentido, de fomentar, de incentivar a divulgação da cultura piauiense e, claro, também promover uma programação mais voltada para a educação. Agora nós vamos para uma pasta, já falamos aqui quando tocamos no nome do secretário Marcelo Noleto, quem vai substituir Marcelo Noleto é Ivanovic Pinheiro. Ivanovic, não é isso? Pinheiro. Então, qual é o perfil, para quem está nos acompanhando, de Ivanovic Pinheiro para ocupar a Secretaria de Governo? Ivanovic Pinheiro é defensor público, né, inclusive. Já chegou a disputar, né, ali na lista tríplice algumas vezes o cargo de defensor geral,
tem uma relação bem próxima também com o governador Rafael Fonteles e com o secretário Marcelo Noleto. É considerado nos bastidores um nome que tem um perfil técnico, mas também de bom trato com a classe política, né? Mais um desses nomes aí do governo Rafael Fonteles, que apesar de não ter muita experiência inicialmente com a área política, a ala política, né, esse relacionamento, conseguiu ter um bom desempenho, né, é visto como alguém de diálogo, né, alguém que consegue dialogar com os deputados estaduais, com os deputados federais, com as lideranças políticas e consegue intermediar, né, essas demandas da classe política, né, dos aliados e dos gestores que fazem parte do Palácio de Karnak, junto ao governador. Porque o secretário de governo tem meio que uma missão de ser ali um filtro, né? Nem todos os problemas, nem todas as demandas chegam direto ao governador. A maior parte passa pelo secretário de governo, que precisa ter esse bom trato para despachar, né, essas demandas que chegam até ele. Quando a gente fala despachar, é bom lembrar que é resolver. É resolver, né? Despachar no sentido de mandar embora, né? Mandar embora. Agora, Ou despachar, mas sabendo dizer não, né? Exatamente. Porque também não é só... Tendo essa habilidade de dizer um não e sair sorrindo, todo mundo... Olha, com a indicação de Ivanovic Pinheiro, fica claro que o governador Rafael Fonteles opta por um perfil que não era adotado até então pelos governadores, que o João ressaltou muito bem. Todos os governadores, até Rafael Fonteles, optavam diretamente pelo perfil político. Rafael Fonteles opta pelo contrário, pelo perfil técnico para cuidar das questões políticas. E se ele indicou Marcelo Noleto, bancou Marcelo Noleto, que deu certo, e agora Ivanovic Pinheiro, é porque está funcionando. Sem dúvida nenhuma, a avaliação do governador deve ser positiva em relação a esse ponto que o diferencia, né, do que a gente era acostumado, da tradição. Acho que olhar a questão política com um olhar técnico para o governador tem surtido melhor resultado, né? Sim, porque ali você tem como você tem um técnico, primeiro ele não está muito preocupado com a questão da sua base eleitoral, né? A gente viu, por exemplo, outras pessoas que ocuparam a Secretaria de Governo saindo de lá com votações muito expressivas. Essa não vai ser uma preocupação, nem era de Marcelo Noleto e nem passa a ser do novo secretário, porque eles passam a estar concentrados, vamos dizer ali, no resultado da gestão. É bom lembrar que a Secretaria de Governo, além desse papel de articulação política, tem a obrigação também de monitorar o acompanhamento, o andamento do trabalho nas demais pastas. Então é alguém que precisa, quando o Natan fala despachar, mas realmente é despachar mesmo, tanto seja solucionando a demanda que chega à Secretaria de Governo, ou de repente ter a autonomia suficiente para dizer um não, mas claro, dizer um não da forma correta, da forma que não menospreze, obviamente, ou que quebre as expectativas de quem vem ali resolver algum tipo de demanda. O governador demonstra que, nesse caso, prefere contar com um técnico que conhece a gestão e que seja, né, que tenha um bom trato com a classe política. Ele acredita que essa estratégia dá mais resultado, por isso, com certeza, continuar apostando em alguém que tem esse mesmo perfil. Obviamente, não é o perfil de quem já disputou a eleição ou de quem tenha interesse em disputar uma eleição logo agora, em 2026. Antônio Torres, diretor-presidente da Ingerp. Técnico, né? A Ingerp, a empresa que cuida da gestão de recursos humanos, recebeu muito pessoal de outros órgãos, inclusive alguns que foram extintos pelo governo. É um papel burocrático, né? Vamos dizer assim, e passa a ter o comando aí de Antônio Torres. Me permita aqui, Douglas, diretor-presidente da ATI, né, Agência de Tecnologia de Informação do Governo do Estado, na gestão de Wellington Dias. Marcelo Bueno, diretor-presidente da Badesp. Uma solução caseira, né? É bom lembrar que a Badesp, que é a antiga agência Piauí Fomento, ela tem uma atuação voltada, né, para o financiamento de projetos, de propostas relacionadas ao desenvolvimento econômico no interior do Piauí, questão do fomento ao empreendedorismo. O governador aposta aí numa solução caseira, né, de quem já conhece o andamento da pasta.